Fala, gurizada. Pessoal, mais uma hype aí, né? Depois da nossa hype do Surf, do Cursor, agora a gente tem o Kiro, que é o carinha aí, lançado pela AWS. Vamos dar uma olhada aí no site dele. Então, esse aqui é o abençoado da vez, o Kiro. Ele tá em preview, né? Então, quando tá preview, não é cobrado nada. Quem quiser baixar e testar e ser feliz, pode testar. Não vi nada de novo nele, pra ser bem sincero. Não vi nada que fala, nossa, vale a pena usar, até porque a gente já tem bastante coisa nesse sentido, né? Tem o Whitesurf, tem o Cursor, tem algumas extensões do próprio VS Code também, que a gente pode, que vai estar fazendo a mesma coisa que ele faz. O que que o Kiro é, né? O que que o Kiro e essa galera toda é aí? Nada mais é do que uma extensão pro VS Code, aonde tem um agente por trás ali, né? Então, não tem nada de novo. Se a gente olhar aqui, ó, é a carinha do VS Code, minimização das trás, é a carinha do VS Code. Aqui a gente escolhe qual que é o modelo que está usando, né? Tem o Cloud Soneca 4.3. Eu gosto bastante desse modelo, até porque nos meus agentes eu uso ele também. Eu acho ele bem eficiente. Mas tem o da Alibaba também, que eu acho bem legal, tá? Bem legal e tem um preço bem melhor. A gente tem aqui nele a especificação que ele cria um arquivo que ele planeja o que vai ser feito. Isso eu achei legal, os outros agentes não fazem isso. Então ele analisa primeiro, você pode colocar nessa opção aqui, para ele analisar e planejar o que vai ser feito, para depois fazer de fato aí o que é necessário fazer. E tem essa para gerar de agente string, também achei bem bacana, e os MCPs aí, que é a bola da vez. Então, assim, é bem interessante, mas não tem nada de novo, não tem nada de revolucionário, né? Então, sim, vale a pena baixar, conferir ele ajuda em algumas coisas. Eu, particularmente, eu prefiro usar os meus próprios agentes. Então eu vou lá, crio uns agentes CLI, quando eu preciso fazer alguma análise de código, alguma implementação de alguma feature, eu uso esse agente. Até porque tanto o Kiro como o Cursor, as extensões, o Whitesurf, eles não vão conseguir fazer o trabalho ali que um dev precisa fazer, né? Eles conseguem fazer coisas simples, algumas coisas mais complexas, eles conseguem começar, mas às vezes não conseguem fazer com exatidão, até porque depende muito também de como é falado, né? Como é passado aquilo pro modelo. E por mais detalhes você passe pro modelo, às vezes ele vai errar bastante, tá? Errar bastante. Eu tenho um vídeo que eu fiz uma CLI para ela criar um to-do list focado para crianças, né? Um to-do list mais animado, com sons e tal. Eu demorei bastante para escrever um prompt assertivo para ela conseguir entender o que eu queria e como fazer. Ela fez, mas assim, é HTML, CSS, JavaScript. Então, assim, se eu vou pegar para criar uma to-do list usando um Google Template, já vai ser mais complicado fazer, porque o nível de complexidade aumenta. Então, sim, eu acho que para auxiliar em análise, eu acho muito bom, né? Você gasta muita grana, você gasta muita grana, porque eles vão mandando contexto, aumentando o contexto e até chegar no contexto máximo, né, para você conseguir achar um problema. Então, para análise ele é bom, desde que você tenha recurso para isso, mas não é nada revolucionário aí que vai substituir um dev, não, tá? Então, sim, é legal, é interessante usar. A gente pode tá testando, baixando a Improve testando, mas não tem nada de revolucionário, não. Então aqui, ó, se eu pegar ele, posso pedir pra planejar primeiro e falar pra ele aqui, ó. Crie vou colocar em português mesmo, mas em inglês é mais efetivo, tá? Já deixa vocês de antemão aí. E quando você usa um prompt em inglês, mesmo o modelo ele vai ter suporte para várias linguagens, né? Mas como a maioria dos dados que são usados para treinar eles são dados em inglês, então em inglês é mais efetivo o prompt. Então, isso pra gente aqui no Brasil, em alguns momentos, pode dar uma dificultar alguma coisa. Mas tem modelos brasileiros também, como o Maritaca. Aí, que é o modelo brasileiro, infelizmente o Maritaca não tá nessas ferramentas, pelo menos até agora que eu vi, não tem Maritaca nem mais essas ferramentas. Mas as empresas você cria seu próprio agente usando ele, tá? Aí sim, ele foi treinado com dado português e tal, você vai ter um suporte melhor ali. Aqui no user list, usando CSS, HTML, JavaScript, com Tailwind, com animações para ser algo divertido.
Ó, esse é um prompt não efetivo, tá? Se a gente for pegar ali o guide, eu abri aqui, consigo abrir ele aqui. Se a gente for pegar aqui, ó. Vou deixar esse link na descrição também, tá? O prompt aqui no e-book. Tem umas dicas aqui de prompt, como é um prompt efetivo, como não é um prompt efetivo, como escrever um prompt para você ter uma performance melhor. Então, assim, tem bastante coisa que é bem bacana. Esse tipo de prompt aqui é um prompt não efetivo. A gente não dá muita informação para o modelo e não explica bem o que a gente quer. Mas a ideia realmente é essa, é realmente testar ali e ver o que ele é capaz de fazer. Beleza? Vamos rodar ele aqui? Então lá, ele vai criar um requirements.md, né, ele vai criar dentro da especificação dele, a gente olha ali, ó, ele cria dentro de specs, ó, specs, fun, to-do list, né, que ele fala quando list engraçada, e o requirements. Perceba que ele vai usar tudo em inglês, não vai usar nada em português. Aí ele já cria aqui em cima pra gente, ó. E aqui ele já fala o que que quer. Então, assim, isso aqui eu acho bem bacana. Por que que ele faz? Ele vai pegar o teu prompt, né? Aquele prompt teu ruim, aquela coisa horrenda, e vai transformar num prompt decente, né? Meramente decente. É claro, ele não consegue fazer ainda toda aquela parte de critério, né? Que aí a gente pode melhorar isso. Mas a ideia é realmente essa, é realmente testar a ferramenta e ver o que ela é capaz de fazer. Vou colocar para ele aplicar de fato aquilo agora, né? Ó, ele vai ler o requirements e vai começar a fazer o que foi pedido. Tá usando o Soneca 4. Então, assim, esse fluxo que ele faz é um fluxo bem bacana, né? Que ele pega o prompt, ele cria primeiro os requirements, aí depois ele vai aplicar o que ele criou, né? Ele pede para o usuário dar uma olhada, se está de acordo com aquilo. Então, assim, perceba que olha o tamanho disso aqui que ele escreveu. Então, 70 linhas para ele fazer um to-do list. 70 ali. Então, aí ele coloca, as adicional modificado removido, sistema. Então, assim, fala aí, plano de implementação. Aí ele criou um design MD. Ó, aí ele criou um design. Primeiro, requirements. Segundo é design. E terceiro, então, vai ser ali as tasks. Ó. Então, é 3 passos que ele vai fazer. Ó. Então, aqui é como vai ser, né? Visualmente como vai ser ó, a aplicação. Ó. Então, sim, bem. Isso que ele faz diferente dos outros, mas não é novidade também, tá? Não é nada revolucionário. Aqui eles têm um agente bem estruturado. E é até interessante a gente usar essa tipo de ferramenta para a gente pegar insights aí de como criar nossos próprios agentes, né? Eu tenho um agente lá que faz análise de código. Nesse agente meu, eu tenho ali alguns requirements que eu passo para ele analisar o código. E depois também eu tenho ali um outro arquivo onde eu coloco alguns comandos que ele precisa rodar e verificar se está tudo ok. Então, assim, eu acho que essa linha aqui é uma linha bem legal para se fazer. E o terceiro aqui é a lista que ele vai fazer. Aqui ele é especificando aqui tudo que ele vai fazer. Então, a gente tem a lista que ele vai fazer, né? Que vai implementar, como ele vai implementar. Aí pensa as tarefas estão boas, finaliza a lista de testes. E agora ele vai começar a fazer. Então, aí ele falou que a gente já tem tudo. Beleza, agora eu vou colocar abrir. Implemente. Foi. Já pedido. Eu não lembro, eu tenho que começar outra sessão para ele fazer. Ou se ele vai fazer nessa mesmo. Mas eu acho que ele altera sozinho. Deixa eu ver se eu consigo abrir um terminal aqui. NPX, NPX, Live Server. Vou deixar o Live Server rodando aqui, ó.
Quando ele vai trabalhando, pra gente ver se apareceu alguma coisa atrás da tela ali. Tá lá, primeiro ele criou a estrutura do projeto HTML. Aí colocar aqui o complete, task 2, o layout, a task 3, o CSS animado e o custom style. Task 3, ele criou aqui o arquivo CSS já. Aqui ele mostra as alterações que estão sendo feitas. Só no CSS por enquanto. Ele não colocou, não aplicou naquele CSS no HTML. Assim, por uma task desse porte, eu achei que foi muita coisa. Acho que é um gasto desnecessário ali com o modelo que você vai ter. Ele criar uma list, né? Acho que não precisaria de todo esse gasto, não. Porque como vai funcionar isso aqui? Ele vai interagindo com o modelo e mandando essas especificações para o modelo. E depois ele vai verificando as especificações também para ver se está tudo ok. Então, assim, para um to-do list, vale a pena gastar tanta grana? Porque isso aqui vai dinheiro, né? Conta token e tal, né? Então vai uma grana aí. Talvez ele sumarizar isso aqui primeiro, mandar, né? Que ele dá uma sumarizada e manda de outra forma. É algo que tem que ser pensado. É por isso que os caras lançaram em preview, né? Pra eles conseguirem testar e ter um feedback da comunidade. E eu, praticamente, não uso esse tipo de ferramenta, gente. Não uso, não gosto. Eu acho que essas ferramentas elas não estão otimizadas para você economizar grana. Então, assim, quando você coloca uma aqui tudo, um modelo que esses caras não estão ligando se vai gastar muito, vai gastar pouco. O importante para eles é se vai conseguir entregar ou não, mas não é otimizado. Então, sim, eu acho um gasto muito desnecessário. Para uma análise de um ponto crítico, você tem que fazer uma análise rápida para entregar um projeto amanhã. Não bug, alguma coisa. Aí até sim. Se você for para um bug para achar algum ponto crítico, aí talvez valha a pena, né? Mas caso a urgência. Mas pro dia a dia, assim, eu não recomendo, não. E eu sei que, sim, tem bastante dev que tá muito dependente de AI, né, ultimamente. O pessoal não tá se importando mais em aprender a programar, ou acha que aí vai resolver os problemas e só piora o caso, né? Então o cara, ele entrega uma coisa ruim, acha que tá bom, e ainda acha que aí vai trabalhar por ele. Não vai, gente. Não vai, isso é ilusão. Ilusão. O que aí faz hoje pra gente que é dev é auxiliar a gente ali em achar alguns erros, em otimizar algumas coisas. Mas ela é, como a Microsoft colocou, né? Um copilot, né? É um copiloto para você conseguir ali ter uma performance melhor. Então, assim, bug que você demorava 2, 3 dias para achar, hoje você acha mais rápido. Você tem uns logs ali, você pega uma trace de log, joga num arquivo, fala para analisa esse log para mim, a função é essa, o fluxo é esse e tal. E ela vai conseguir analisar aquele log e falar onde está errado seguindo aquela trace. É mais rápido. Mas ela não vai conseguir arrumar o bug para você, não. Ela não vai conseguir achar o bug dentro de um projeto e consertar aquele bug. Então, ao meu ver, eu acho que esse tipo de ferramenta vai matar muito dev júnior. O pessoal vai ficar muito dependente dela. E vai mostrar para alguns devs plenos também que eles não são plenos nada. O cara vai ficar tão dependente dessa ferramenta aqui que vai chegar um ponto que não vai conseguir fazer nada sem ela. E aí começam os problemas, né? E você começa a gastar grana. Porque pra gente no Brasil, que US$ 20 é 100 conto, né? Já é uma grana que vai fazer uma falta aí. Então, um prompt aqui, ó. Nesse prompt simples aqui, eu não chutaria que ia uns US$ 3 fácil. Porque olha a quantidade de coisa que eu tava fazendo. A quantidade de coisa que eu tava fazendo. E agora que ela tá na parte de integrar, né? Ó, esse passo que ela não fez, ó. Passo 15 ela não fez. Test, right, test for... não tem, ela não vai fazer porque não tem CRUD também, né? Já tirou isso aqui. Ah, tem CRUD, tem, mas é um CRUD virtual, né? Tem um README, vamos ver. Até que é legalzinho o README dela. É, isso aqui, o resultado, ó. Então, assim,
Ficou visualmente bonito? Ficou visualmente bonito. Eu coloquei tarefa 1, adicionou tarefa 1, concluiu, ó, fez legal de pista na tela, exclui, e tem um progresso aqui. Cara, ficou bacana? Ficou bacana. Então, assim, é, é difícil a gente falar, né, sobre esse tipo de coisa. Eu, praticamente, como eu disse, não uso, eu não acho que, pro meu cenário, tá? O tipo de trabalho que eu faço, ela conseguiria fazer por mim. Eu não acho que ela conseguiria. Talvez uma análise, em alguns casos, ali até conseguiria, mas para fazer a tarefa em si, eu acho que não. Mas para ela fazer coisas em HTML, CSS, JavaScript, ela entrega até que um resultado bacana, legal, mas eu não acho que vale a pena o custo que isso tem. Então, ela criou 3 arquivos para ela conseguir fazer isso. Ela vai ter que ler esses arquivos, vai ter que usar esses caras no contexto, vai gastar muito dinheiro. Então, assim, eu acho que o gasto que vai ter para criar isso aqui não vale a pena. Tá? Vou ser bem sincero, não vale a pena. Eu estou criando uma ferramenta chamada Ether, que é uma ferramenta CLI. Né? Ela vai fazer a mesma coisa que esses caras fazem, que é um agente, e você vai passar o que ele tem que ser feito ali dentro do diretório, especificar um diretório, e ele vai fazer analisando esses dados. A linha dela é quase a mesma linha que essa aqui, ó. Ela pega o que o cara disse e ela cria um requirements do que ela tem que fazer e faz. Ela não cria esse tanto de arquivo aqui, não. Ela cria um só. Né? Com tudo tem que ser feito e começa a aplicar. E ela cria um arquivo também ali de log de alteração. E ela coloca o que vai sendo alterado ali para até para dar um rollback depois. Então, assim, são métodos que a gente tem para conseguir um agente um pouco mais eficiente, mas é um custo alto ainda. Esse agente ainda não está otimizado para o tipo de tarefa que eu preciso, mas ele já resolve muita coisa para mim. Né? E como ele vê CLI, até nível de sistema ele consegue ver. Ah, eu tenho um arquivo sistema de log que eu não tô achando onde está. Então eu passo para ele o arquivo que é e ele sai colocando os comandos Linux lá até ele achar, que tem uma tool de shell. Então, isso, cara, aqui nada mais é do que um agente cheio de ferramenta. Né? Cheio de ferramenta. E, e o pessoal vende isso como fosse a solução dos problemas do programador. E não é, não é. O programador que cai nessa conversa aí vão ser bem prejudicados no futuro. E as empresas também que acham que esse tipo de ferramenta vai aumentar a produtividade do programador em questão de desenvolvimento, não vai. Não vai. Isso aqui vai ajudar o cara em questão de análise, até pode ajudar sim. Né? Análise de bug, análise de um ponto crítico ali. Mas para desenvolvimento complexo, não vai ajudar não. Beleza? Pessoal, isso aí foi meu review sobre a ferramenta Kiro. E vejo vocês no nosso próximo vídeo. Abraço!